Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020. Artigo 1º, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição: 2a. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá. 3. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. 4. Ministro de Estado da Educação. 5. Ministro de Estado da Defesa. 6. Ministro de Estado do Meio Ambiente. 22. Ministro de Estado da Saúde. 23. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 24. Ministro de Estado das Relações Exteriores. 25. Revogado. 16. Ministro de Estado da Economia. E. 27. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 4º. Os ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, oficial general. Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é de maioria absoluta. Artigo 10-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, pelo período mínimo de 30 dias, antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1 do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos parágrafo 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá sua eficácia, e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. 31. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. 3. Executar a fiscalização de trânsito. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 15. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 2. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. 3. Vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. 17. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo único. As competências descritas no inciso 2 do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando 1. O condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso 1 do artigo 261 deste Código. 2. A infração previa penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. 22. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 23. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 2º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no artigo
333 deste Código. Parágrafo 2º. Quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. Artigo 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme regulamentação do CONTRAN. 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. B. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. E, as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Parágrafo 3. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo. Parágrafo 4. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa. A. À noite. B. Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Artigo 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Artigo 56-A. Vetado. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria Jeep poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Artigo 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN. 8. Luzes de rodagem diurna. Parágrafo único. Quando se tratar de blindagem de veículo, não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o certificado de registro de veículo, CRV, em meio físico e, ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e adulteração. Artigo 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico e,
ou digital, a escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Parágrafo 5º. Após a inclusão das informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 134-A. O CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. 4. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses. 3. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do CONTRAN, parte promulgada pelo Congresso Nacional. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade: 1. A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos, 2 a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, 3 a cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica no mínimo uma vez por ano. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e I deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e I com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1 do caput do artigo 147 deste Código. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. Resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no RENASC, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e, ou digital, a escolha do condutor, em modelo único de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Parágrafo 12. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASC com endereço na respectiva unidade da Federação. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e as punições previstas no capítulo 19 deste Código. Artigo 165-B. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou I sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, infração gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes,
e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. 11 sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração grave. Penalidade. Multa. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44 deste Código. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. 3 vezes. E suspensão do direito de dirigir. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Infração gravíssima. Penalidade. Multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa. Retenção do veículo até a regularização e recolhimento do documento de habilitação. 10. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. 11. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Infração média. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até a regularização. B. De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. C. De dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas. D. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. I. De dia, em rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Parágrafo 7º. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas, 1. Praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN conforme disposto no artigo 65 deste Código, 2. Previstas no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis, transponíveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos: A. 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. B. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. C. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso do caput ou no parágrafo 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente. Parágrafo 5º. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos, conforme a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Parte promulgada pelo Congresso Nacional. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito e sujeita à pontuação prevista no artigo
259 deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º, o RNPC deverá ser atualizado mensalmente. Parágrafo 2º, a abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. Parágrafo 3º, após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC independe de autorização e de comunicação ao cadastrado. Parágrafo 4º, a exclusão do RNPC dar-se-á: 1. Por solicitação do cadastrado. 2. Quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. 3. Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. 4. Quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. 5. Quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Parágrafo 5º, a consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da Federação. Parágrafo 5º, no caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no RENACH ou RENAVAL, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando seu condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 9º, não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 6º, em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 dias. Parágrafo 7º, no descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 1º, o proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º, na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 1, grau se o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 5º, o sistema de notificação eletrônica, referido no parágrafo 1º deste artigo, deve disponibilizar, na mesma plataforma, campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 4º, na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação e, tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARI, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus membros. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º anexo 1 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as alterações dispostas no anexo desta lei. Artigo 3º as luzes de rodagem de EUNA, de que trata o inciso 8 do caput do artigo 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, serão incorporadas progressivamente aos novos veículos automotores, fabricados no país ou importados, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN. Artigo 4º, fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor desta lei. Artigo 5º, os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos requisitos previstos no caput do artigo 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, terão o direito de continuar a exercer a função de perito examinador pelo prazo de 3 anos até que obtenham a titulação exigida. Parte promulgada pelo Congresso Nacional. Artigo
Sétimo, esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Anexo. Alterações do anexo 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Anexo 1. Dos conceitos e definições. Área de espera. Área delimitada por duas linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Ponto. Ciclomotor. Veículo de duas ou três rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, equivalente a 3 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h. Veículo de coleção. Veículo fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, que possui valor histórico próprio. Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Artigo 5º. Os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos requisitos previstos no caput do artigo 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, terão o direito de continuar a exercer a função de perito examinador pelo prazo de 3 anos até que obtenham a titulação exigida.